Amém, glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Amém? Só um pouquinho, misericórdia. Amém. Amém. Lucas 21, versículo 1. Diz assim: erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando das suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas e exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos esses juntos, porquanto todos ofertaram, todas as ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, de todo o seu sustento. Amém? Olha só, há um segredo espiritual aqui, né? Jesus tem que ser o primeiro em todas as situações da nossa vida, em todas as questões da nossa vida. Pode se sentar, é isso que você estava falando para mim? Estou vendo a pastora Valéria assim, com a mãozinha assim, olhando para mim, né? Então, olha só, né? Muitas vezes nós queremos dar para o Senhor o que sobra, queremos entregar para Ele o que sobra, mas eu rogo a Deus para que Ele coloque em nosso coração um ardente sentimento de gratidão, de entender o que Ele é e não só o que Ele pode fazer, porque muitas vezes nós queremos dar pelo que Ele pode fazer, mas na verdade Ele quer receber pelo que Ele é em nossas vidas. Porque fazer Ele vai fazer. Na verdade Ele já fez o que tinha que ter feito. Na cruz do Calvário Ele fez tudo o que nós precisávamos, né? A nossa vitória foi estabelecida lá. Então que Deus coloque em nosso coração esse sentimento aqui de gratidão, né? A ponto de podermos num momento extremo entregar tudo que nós temos de melhor para Ele. E esse período como esse é um período assim, de entregar o que nós temos para Ele, de reservar o que nós temos de oferta a Deus, de adoração a Deus, de louvor a Deus, porque esse momento talvez seja um dos momentos mais importantes, porque é onde declaramos que o nosso amor e a nossa dependência está nele, não naquilo que nós temos. Amém? Que você possa vir aqui e ofertar, e depois nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Está aqui em cima? Você colocou aqui na minha Bíblia? Aqui? Amém. Glória a Deus. Amém? Você pode estender as suas mãos, vamos orar? Deus grandioso e poderoso, Pai grandioso e poderoso, Senhor, em nome de Jesus te apresentamos, Pai, os dízimos levantados, as ofertas levantadas, Pai. Que o Senhor venha manifestar da tua grande graça, do teu poder, colocar a tua mão, dando, Pai, àqueles que são responsáveis, Pai, sabedoria, entendimento e direção, Senhor. Eu também te peço, Pai, uma bênção especial para aquele que não ofertou hoje, Deus, mas que o Senhor possa colocar no coração, Pai, um sentimento de gratidão, um sentimento desejoso, Pai, de poder ofertar, de poder dizimar, de poder contribuir na tua casa, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar dizimistas e ofertantes nesse lugar, Senhor, e que o Senhor venha, Pai, abençoar aqueles que são, Pai, fielmente a Ti, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Deus grandioso, poderoso. Olha só, está acabando o nosso mês, né? Tem essa semana e a próxima. Só esse pequeno e rápido período do tema Enchei-vos do Espírito Santo, né? E hoje nós vamos ver mais um pouquinho da importância de estar cheio do Espírito. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Se o pastor puder colocar na King James atualizada, consegue? King James atualizada? Se não, a gente, porque pode ficar, pastor, amém. Efésios 4, 17 diz assim: segundo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentis, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele foste discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Com a antiga maneira de viver, fostes instruídos a vós, despidos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar, a vós revestir-vos de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a maneira de falar a verdade ao seu próximo. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como a toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, de mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Cubra a sua cabeça, vamos orar. Deus grandioso, Pai grandioso, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela manifestação da Tua presença e da Tua graça. E eu te peço neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, que não seja as minhas palavras, que não seja o meu entendimento, que não seja o meu pensamento, mas que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos. E eu te peço, Pai, fala conosco de uma forma sobrenatural, abre o nosso entendimento e que as Tuas palavras sejam guardadas em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Olha só,
É interessante, né? Porque o nosso tema está lá em Efésios 5,18, não é isso? Que está lá em Efésios, vamos ler aqui, Efésios 5,18. O pastor consegue colocar para nós? Olha só o que diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? Para que encher do Espírito? Por que nós temos que nos encher do Espírito? Por que o cristão tem que ser cheio do Espírito Santo? Nós já pensamos nisso? Alguém já parou para pensar nisso daí? Encher do Espírito Santo para sair estendendo a mão, dar uma tremidinha, impor as mãos e ver cura? Encher do Espírito Santo para sair falando línguas, rodopiando, dando cambalhota? É só para isso que nós devemos encher do Espírito Santo? É muito bom falar em línguas, é muito bom a manifestação do Espírito, e eu gosto muito disso, e é necessário que tenha. Mas é só isso? Será que nós estamos diminuindo a capacidade do Espírito Santo? Será que nós estamos querendo que o Espírito Santo se amolde ao nosso querer e não nós a ele? Por que o cristão deve ser cheio do Espírito? Alguém consegue me dizer isso daí? Por que um mês inteiro falando sobre encher-vos do Espírito Santo? Vamos ver lá Lucas 24:15. Se eu não estou enganado. Será que aqui consegue ser mais rápido do que eu? Lucas 24:15, é o que diz assim: aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Perdão, pastor. Lucas 24:45. Senão aqui eu vou sair muito do tema. Lucas 24:45. Olha só. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por que nós temos que ser cheios do Espírito Santo? João 16:8 diz assim: é Ele que vai vos convencer do pecado, da justiça. Está falando de quem? Está falando de quem? Por que o cristão tem que ser cheio do Espírito Santo? Por que nós estamos aqui falando do Espírito Santo? João mesmo 3, numa conversa, Jesus com Nicodemos, João 3:3, está aqui já? Jesus respondeu e ele disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito. O 7, não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha só, a importância de a gente também ter o gosto de ler a palavra de Deus, né? Porque ela se completa. Você vai lendo, você vai ver que
Deus vai completando uma coisa com a outra, né? Então, aqui eu separei alguns, mas a gente tem vários. Se a gente discorrer pela palavra de Deus, há várias situações do porquê um cristão tem que ser cheio do Espírito. E eu te pergunto, o porquê que um cristão tem que ser cheio do Espírito? Para ser mais cristão, para ser parecido com Cristo. Que história é essa de cristão ser parecido com o mundo? De cristão ter jeito do mundo? De cristão ter gosto do mundo? Um cristão tem que ser parecido com... Me ajude aí. Um cristão tem que ser parecido com... Um cristão tem que ser parecido com... E como que um cristão vai ser parecido com Cristo? Através do Espírito Santo. Um cristão, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, porque ele tem que ser parecido com Cristo, e não há outra forma de ser parecido com Cristo, a não ser pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai me convencer, é o Espírito Santo que vai me conduzir. Eu não consigo fazer nada na obra de Deus, se não for movido pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que parar de querer ser parecidos com o gentil. Essa parte, nós já passamos dela. Tem que parar com essa história. Paulo está dizendo, ó, para com esse negócio de você querer ser parecido com o gentil, de fazer o que ele faz. Você já passou dessa fase. Que negócio é esse de cristão ser parecido com o mundo? Cristão é parecido com Cristo. E não há outra forma de se parecer com Cristo, a não ser se enchendo do Espírito Santo. Não tem como queremos fazer a obra de Deus parecido com o gentil. Paulo diz assim: ei, entenda de uma vez por todas, para de fazer o que você fazia, para de andar por onde você andava. O gentil faz isso, você não faz mais. Você agora pertence a Cristo. Olha, se você brigava, para de brigar, você não briga mais. Se você vivia gritando, para de gritar, você não grita mais, agora você é parecido com Cristo. Se você tinha algum tipo de dependência que não fosse Cristo, agora você só depende de Cristo. Nós temos que entender essa questão. Nós temos que entender de querer caminhar com Cristo, querendo ser gentil. Por isso que Paulo diz assim: olha, não adianta você querer se encher de coisas vãs. Não adianta você querer se encher de coisas que o gentil se enche. Não adianta você querer buscar nas coisas que o gentil busca, para se sentir melhor. Para você não funciona mais, é passageiro. É um período muito curto. Quando o efeito passar, você vai ver aonde você verdadeiramente se meteu. Deixe de fazer o que você fazia. Deixe de fazer o que o gentil faz. Deixe de fazer o que o ímpio faz. Não se encha mais de vinho, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que se encher do Espírito Santo de Deus. É muito gostoso sair falando em línguas e ter aquele mover, é muito bom, é necessário. Mas o Espírito Santo precisa mudar o meu jeito de pensar. O Espírito Santo precisa mudar o meu jeito de enxergar as coisas. Porque se as minhas vistas, se a minha forma de ver for escuridão, o Espírito Santo precisa mudar o meu coração. O Espírito Santo precisa transformar o meu entendimento. Nós vimos aí, há 2 anos atrás, a confusão que foi dentro da igreja, por causa de uma questão política.
né? Nós vimos a confusão que deu. O Espírito Santo precisa nos conduzir. Pare de querer fazer o que você fazia lá atrás. Pare de querer fazer o que o ímpio faz. Você não pertence mais a eles. Você pertence à família de Deus. E a família de Deus, quem conduz é o Espírito Santo. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que ter um culto racional, para que possamos entender o que Deus quer fazer em nós e aonde nós podemos chegar, que muitas vezes não conseguimos sair de lugar nenhum, porque queremos fazer nossa própria força, nossa própria vontade. Nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão, nos despir dos nossos antigos costumes. Foi assim que nós lemos lá em Efésios 4. Nós precisamos abrir mão do que nós gostávamos de fazer. Nós precisamos abrir mão do velho homem. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós amávamos fazer, mas que agora, no nosso momento, no nosso estágio, não condiz mais com a nossa nova vida. Se a gente for analisar, toda vez que nós nos embriagarmos de vinho, nós vamos cometer pecado e vamos estar no pecado, ou não, né? E a condição de estarmos no pecado e termos um relacionamento com o Espírito Santo, tem como? Tem como viver uma vida de pecado, mas mesmo assim ter um relacionamento com o Espírito? Tem como nós, pecadores, continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos e estar cheio do Espírito? Eu, olhando para mim mesmo, eu afirmo com toda certeza que para mim era impossível. O pensamento que eu tinha, a vida que eu vivia, as coisas que eu falava, as coisas que eu pensava, da forma que eu enxergava, era impossível eu ter um relacionamento com o Espírito Santo. Impossível. E eu estou falando de mim. E foi duro entender que eu precisava me despir de quem eu era. Eu precisava abrir mão daquilo que eu pensava, que estava aqui, amalgamado no meu entendimento. Eu achava que eu era perfeito, eu era correto. Demorou para eu entender que eu precisava abrir mão de tudo aquilo, de tudo. Não foi fácil não, pastor, difícil. Nós temos que entender isso. Paulo está dizendo aqui em Efésios 4, abra mão do velho homem. Abra mão daquele ser que era corruptível. Se você ouviu os ensinamentos de Jesus, abra mão de quem você era. E comece a viver uma nova vida. Comece a viver como uma nova criatura. Nós temos que entender isso. Não seremos cheios do Espírito Santo se eu não abrir mão da velha criatura. Não seremos. Mas se nós entendermos que é necessário nascer de novo, as coisas mudam. Se nós entendermos que nós precisamos morrer, a velha criatura precisa morrer, nós precisamos nascer novamente, aí muita coisa vai mudar.
Porque quando eu morro, eu abro mão e eu nasço uma nova criatura. E quando eu nasço uma nova criatura, quem vai me ensinar, quem vai me conduzir, quem vai me orientar é o Espírito Santo. Então aquilo que eu fazia antes eu não faço mais. Por onde eu andava antes eu não vou andar mais. O sentimento que eu tinha antes eu não vou ter mais. É impossível eu, na minha forma carnal, conseguir guerrear no campo espiritual. Eu preciso de um auxílio. É impossível eu, do meu jeito carnal, do meu jeito físico, querer ter intimidade com Deus que é Espírito. Como que eu, do meu jeito físico, vou ter intimidade com Deus que é Espírito? Eu preciso de um auxílio espiritual. Eu preciso que alguém me conduza. Jesus disse assim: quando eu for, Ele vem. E quando Ele vier, Ele vai me orientar. Quando Ele vier, Ele vai te orientar. E se você entender isso daí, e você abrir mão, e você ser uma nova criatura, você vai ser orientado pelo Espírito Santo. E aí sim, seremos parecidos com Cristo. Aí sim, podemos falar em línguas. Aí sim, nós vamos poder ver as manifestações do Espírito no nosso meio. Aí sim, nós vamos poder sentir a presença dEle. Mas não é a presença que vem de fora para dentro, mas é uma presença que vai daqui para fora. Porque a manifestação, a transformação não vem de fora para dentro de mim. E muitas vezes eu fico buscando fora, eu estou buscando em outros lugares, aonde tem manifestação, aonde tem isso, onde tem aquilo, porque eu preciso mudar. Ela sai de mim, é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. Por que que há muitos cristãos que não querem mais estar na igreja? Por que que há muitos que estavam na igreja, estavam firmes fazendo muita coisa e não conseguem mais fazer? Por que que muitas pessoas estão parando no meio do caminho? Por quê? Porque sempre buscou alguma coisa que vinha de fora para dentro. Vai chegar um momento que o que está aqui fora não tem como nos alimentar, vai nos decepcionar. Quando eu verdadeiramente morrer e renascer em Cristo, a transformação, ela começa aqui, de dentro para fora. E as coisas que estão em volta, que estão fora, as coisas que eu vejo, as coisas que eu ouço, as coisas que me tocam, elas não me contaminarão mais. Por quê? Porque eu estarei transbordando do Espírito. Eu estou cheio do Espírito, eu estou sendo conduzido pelo Espírito. Eu tenho certeza e convicção para onde eu estou caminhando. Mas se eu não entender isso, e eu rodear buscando, eu vou me frustrar, eu vou me cansar e eu vou parar. É o Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos conduz. Que história é essa? Acho que eu estava falando isso ontem, comentando um pouco ontem sobre isso. Que história é essa? Nós afirmarmos que somos cheios do Espírito Santo, mas da nossa própria boca declararmos que não conseguimos amar. Temos dificuldade de amar. Temos dificuldade de entregar algo para alguém. Temos dificuldade de perdoar. Como que eu posso ser cheio de Espírito e eu não consigo perdoar? Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Vocês estão aí? Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Amai. 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 E amai
Amem, amem, amem a Deus, mas amem ao teu próximo. Ama. Eu te garanto que se você não encher do Espírito Santo, vai ter muita gente que você ainda vai ter dificuldade de amar. Mas você precisa amar, porque ele falou ame. Ele não falou assim, ó, escolha só os bonitinhos para amar, escolha só os bonzinhos para amar. Ele não disse isso. Ele disse ame. Ame. E quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes devemos perdoar? 490? Né? Por aí, né? Não é muito perdão? E quantos de nós aqui, falando aqui, só para nós aqui, ó, só para nós aqui, quantos de nós, quando alguém fala alguma coisa para nós, a primeira coisa que nós queremos fazer é dar aquela voadora gospel? Aquele ali, se eu pego, se o pastor não estiver pertinho, eu vou arrebentar com ele. Não é assim? Está falando de mim, vou arrebentar. Quantas vezes o nosso sentimento, quer saber? Eu vou lá, eu vou falar um monte para aquela pessoa. Ela está achando que ela é quem? Ela está achando que é melhor que eu? Somos ou não somos assim? Não, eu vou tirar satisfação. Está pensando que é o quê? Que história é essa de nós queremos ser parecidos com os gentios? Que história é essa de nós queremos ter as mesmas atitudes que os ímpios? Nós somos cristãos. Amém? O que é cristão? O que é um cristão? Um pequeno Cristo. E o que o pequeno Cristo faz? O que o pequeno Cristo faz? A mesma coisa que Cristo faz? Ou procura fazer a mesma coisa que Cristo faz? O que o pequeno Cristo faz? Vou te dar uma dica. Se encha do Espírito Santo, que você vai começar a fazer as mesmas coisas que Cristo fez aqui nessa terra, quando andou aqui nessa terra. Eu não vou falar que você vai curar, porque quem cura é Ele. Eu não vou falar que você vai fazer um cego enxergar, porque quem faz isso é Ele ainda. Você é só um instrumento na mão dEle. Mas você vai amar como Ele amou. Você vai andar como Ele andou aqui nessa terra. Você vai se compadecer com a situação do irmão como Ele se compadeceu. Você vai perdoar como Ele disse para perdoar. Você que vai caminhar nessa terra como Ele disse que você vai caminhar. As pessoas vão olhar para você e falar assim, olha, esse daí é crente. Você nem abriu a boca, você só passou. Esse daí é crente. Esse daí fala como crente. Olha aí, ele fala como crente. Ele se comporta como crente. Esse daí tem estilo de Cristo. Precisa sair de nós esse estilo do pecado. Precisa. Nós precisamos ter estilo de Cristo em nós. Exalar Cristo. As pessoas, esse mundo precisa olhar para nós e ver em nós o reflexo de Cristo. Não é porque eu tenho um cabelo igual dele, eu já nem tenho cabelo mais. Não é porque eu tenho um cabelo igual dele, mas é porque as minhas ações são iguais às ações dele. É porque o meu jeito de olhar é igual ao jeito de olhar dele. É porque quando eu chego no ambiente, aquele ambiente fica como se ele tivesse chegado. Você precisa chegar num local conturbado, numa família conturbada. Alguém olhar para você e falar, nossa, depois que você chegou, senti uma paz. Alguém aqui já ouviu isso? Alguém aqui já ouviu isso?
É tão bom, né, ouvir essas coisas, não é tão bom ouvir isso? Não é? Você precisa exalar Cristo. Você precisa ter a aparência de Cristo, o andar de Cristo. Como que você consegue? Fazendo as mesmas coisas que você fazia? Não. Você consegue sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o cristão precisa se encher do Espírito. Não busque coisas momentâneas para te satisfazer. Não busque solução momentânea para te satisfazer. Se encha do Espírito Santo. Não busque nada que tire o teu controle. Mas seja controlado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por que o cristão tem que ser cheio do Espírito? Por que o cristão precisa ser cheio do Espírito? Vocês estão aí? Amém? Porque o cristão precisa ser parecido com Cristo. Eu não posso mais ser parecido com aquele Adriano de 30 anos atrás. Eu não posso mais. Eu não posso mais ser parecido com aquele Adriano de 15 anos atrás. Não posso mais. Eu não posso mais ser parecido com aquele Adriano de 1 ano atrás. Não posso mais. Eu não posso mais ser parecido com aquele Adriano de ontem. Eu não posso mais. Porque eu caminho até chegar ao nível da estatura de varão perfeito. A cada dia o Espírito Santo me acrescenta algo novo. A cada dia eu vivo uma novidade de vida. A cada dia eu dou um passo a mais na direção de Cristo. E quem faz isso? É o Espírito Santo que me conduz. Então a cada dia que passar, você precisa estar mais parecido com Cristo. E isso é através do Espírito Santo. Tem outra forma, pastor? Não tem. Tem outro jeito? Não tem. Mas e se eu melhorar esse aqui, eu já não falo mais palavrão como eu falava antes. Estou falando bem menos. Eu já não faço mais tanta fofoca como eu fazia antes. Estou fazendo bem menos. Eu já não brigava como eu brigava antes. Estou brigando bem menos. Tem como melhorar quem eu sou? E ser parecido com Cristo? Não. Você precisa morrer e nascer de novo. Não se melhora ao velho homem e para ter um relacionamento com Deus. É necessário nascer de novo. Você vai transbordar do Espírito quando você entender que você nasceu de novo. Você vai transbordar do Espírito quando você abre mão dos seus velhos costumes. Você vai transbordar do Espírito quando você abre mão dos seus achismos. Você vai transbordar do Espírito quando você entender que quem conduz não é você, quem conduz é Ele. Amém? Amém? Se enche do Espírito Santo. Não busque mais coisas vãs, mas se enche do Espírito Santo. Não queira mais ser parecido com o mundo. Você não pertence mais a ele, mas se enche do Espírito Santo. Não queira mais fazer o que você fazia e não agradava a Deus, mas se encha do Espírito Santo. Que a partir desse mês você entenda que o Espírito Santo, ele te conduz a novidades de vida e ele te coloca no trilho para que você chegue e atinja o alvo. Não tem como desviar
para a direita, nem para a esquerda, nem menos recuar. O Espírito Santo te conduz para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Amém? Se coloque em pé.